gravando aqui na correção dos exercícios de autoavaliação. Vou compartilhar o material com vocês, com licença. Bom, então aqui nesse exercício de autoavaliação 2, eu vou pegar alguma coisa já escrita aqui antes para me facilitar. Então, a primeira coisa que a gente faz é determinar quem é o U e calcular o DU. Aqui, como o expoente 4 é maior, então nós vamos determinar como U o 3x² mais 1, tá? Determinando que essa função interna aqui desse parênteses, né, ela é o U, quem é o DU? O DU vai ser 12x ao cubo dx, tá bem? Então, agora, eu vou colocar lá na integral quem é o U, DU e ver se eu preciso de mais alguma coisa. Olha, eu estou precisando do 12 ali, né? Eu estou precisando que apareça um 12 naquela integral para eu poder identificar o DU. Então, vejam que aqui eu tenho essa parte aqui que vai ser o meu U, que está sendo elevado ao quadrado, né? Então, esse daqui. Esse daqui é o meu U. Vou pôr aqui o expoente 2 que está faltando para ele. E o x ao cubo, que está no DU, eu preciso que apareça o 12. Para aparecer esse 12 aqui, para eu pôr esse 12, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir aqui por 12. Então, eu vou pôr 1 sobre 12 aqui na frente. Vejam a primeira coisa que eu fiz. Era isso que eu tinha perguntado, se tinha que colocar 1 assim, ó. Ah, 1 sobre 12? Isso. Sim, sim, precisa. Porque aqui você vai dividir tudo isso por 12. É a mesma coisa que colocar 1 sobre 12 na frente. Exatamente. Era esta a dúvida? Sim. Então ficou fácil, né? Porque agora isto virou a integral. A integral de isto tudo é o U, isto tudo é o DU, então acabou sendo transformada numa integral de U ao quadrado DU. E a integral de U ao quadrado DU nada mais é do que U a terceira, né? Sobre 3. Então, isso permanece 1 sobre 12, aqui na frente. E agora eu já vou integrar. Então, a integral de U ao quadrado vai ser U a terceira, tudo isto sobre 3. Mais a constante. E aí, esse 1 sobre 12 vai multiplicar 1 sobre 3 aqui, que vai ficar 1,36 da resposta. E no lugar do U, a gente vai voltar o 3x² mais 1 e encontramos a resposta aqui. Confere? Dúvidas? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Ótimo. Bom, então, o segundo agora, quer dizer, no caso aí, o autoavaliação 4. Vocês tiveram alguma dúvida? Tranquilo também? Reescreveram e o DU aqui reescreveu como expoente racional, né? Expoente meio, certo? Aí ficou 2x, a derivada do U, 2x dx, vocês tinham 5, então teve que multiplicar aí, né? Por um valor e dividir. Bom, não havendo mais, então, dúvidas dessa parte do uso da regra geral na integração, que é essa substituição por U, eu vou agora, nessa parte final da aula, tentar condensar, tá? A parte da integral de exponencial e logarítmico,
principalmente para fechar aquela questão da integral do 1 sobre x, tá bem? Bom, então, nós passamos da seção 5.2 agora para a seção 5.3, e se não terminar isso, a gente continua depois, mas é uma passada na parte fundamental da integral de exponencial e logarítmica, tá bem? Então, essas funções que tem E, que tem Ln, que são exponenciais e logarítmicas, o que é isso? O x está no expoente, elas têm regras diferentes. Por quê? Na derivada, qualquer função e elevado a x, se eu derivar, continua ela mesma. Então, nas regras de derivação, e elevado a x, a derivada disso é e elevado a x mesmo, e elevado a x dx, tá bom? O que quer dizer? Se eu integrar uma função e elevado a x, continua sendo e elevado a x. Nossa, fácil demais, né? Então, tá aí. O que nós vamos fazer agora é que nem sempre no expoente tem um x. Às vezes no expoente tem uma função x² mais 2, raiz cúbica de x. E aí nós usamos essa regra que a gente acabou de aprender para transformar o expoente x em expoente u e integrar em u. Bom, a regrinha geral já eu acredito que tenha sido bem entendida. Então, o que vocês precisam guardar agora da integral de função exponencial é que a integral de e elevado a x ou a u é ela própria. Ou seja, é a integral mais fácil que tem de fazer, a da função exponencial, porque dá ela mesma. Tá bem? Então, vamos fazer agora um exemplo. Determinar integral de 2 vezes e elevado a x 2x. Bem, essa integral de 2 elevado a x 2x é a mesma coisa que se eu colocar esse 2 para frente pela regra da constante, tá bem? Então, a integral de 2 elevado... Opa, deixa eu voltar. A integral de 2, esse 2 pode vir aqui para frente pela regra da constante, e aí eu tenho que integrar o e elevado a x, mas a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, isso vai ficar 2 que multiplica... Deixa eu pôr aqui dentro do equation. 2 que multiplica o e elevado a x mais uma constante. Então, é a integral mais fácil que tem. Integrar e elevado a x é o próprio e elevado a x. Esse 2 apareceu aqui porque ele pus antes, tá bem? Então, é constante, eu posso tirar da integral de e elevado a x. Olha só aqui no quadrinho, integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Vou passar para o c agora, olha. Integral de e elevado a x mais x. Bom, gente, a integral de uma soma, ela nada mais é do que a soma das integrais. Então, eu querer integrar isto é a mesma coisa que eu integrar e elevado a x dx, ó, eu vou transformar isso em duas integrais, tá? É a soma de duas integrais. A integral de e elevado a x dx mais a integral de x dx. Então, é outra regra de integração que a gente já viu. Se eu tiver uma soma, com o caso dos polinômios que a gente fez a semana passada, é uma soma de termos. Então, a integral é a integral de cada um deles separadinho. Bom, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A integral de x, qual a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Tirei o símbolo de integração,
aparece a constante. Aqui, lembrando que na aula passada a gente já viu que eu não preciso pôr uma constante 1 da primeira integral e depois uma constante 2 da segunda integral, porque uma constante 1 mais uma constante 2 vai dar outra constante, vai continuar dando constante. Então, não precisa esse preciosismo de pôr C1, depois C2, para daí girar o C. Pode pôr uma constante só no final. Então, vejam, a integral de dois termos sendo somados são duas integrais sendo somadas, tá bem? E lembrando aqui que a integral de e elevado a x é a própria e elevado a x. Simples assim. Vou fazer mais um caso, agora onde eu vou trabalhar aqui, juntar com o que a gente viu da regra do expoente geral agora. Por quê? Vejam que aqui no expoente do x, eu não tenho exatamente x, eu tenho 2x. E aí, se eu fizer que o u é o 2x, a integral, isso daqui, olha, então, eu nem vou tirar aquele 2 da frente. Por que eu não vou tirar o 2 da frente? Ah, Vânia, na outra você puxou a constante lá na frente. Sabe por que eu não vou tirar o 2? Porque, olha só, eu vou transformar, vou reescrever que isso é um e elevado a u. E a integral, né, de e elevado a u, ou a derivada de e elevado a u, é e elevado a u du. Então, é regra da, né, que a gente tem que fazer a regra da cadeia lá. É uma função e elevado a um e elevado a uma constante e elevado a uma função. E eu tenho que derivar essa função que está lá dentro. Então, a derivada de e elevado a u é e elevado a u du. Ou seja, a derivada aqui de e elevado a 2x vai dar e elevado a 2x vezes 2. Então, se eu chamar isso de 2x, o du vai ser 2. E aí eu já tenho esse 2 aqui. Então, se eu puxar esse 2 aqui, olha, eu consigo reescrever que isto é uma integral de e elevado a u du. Então, eu estou juntando as duas coisas agora. A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Agora, a integral de e elevado a u é o e elevado a u. Tá? Então, aqui eu estou trabalhando agora em u. Chamando esse 2x de u, du é 2. Então, vejam que aqui eu tenho o meu du. E aqui eu tenho o meu u. Então, eu tenho e elevado a u du. Ficou fácil. Bem, integral de e elevado a u du é e elevado a u mais uma constante. É ela mesmo, né? Mais a constante. E agora, basta que eu substitua aqui quem é o u, como a gente estava fazendo. Então, o meu u aqui é o 2x. Então, vamos lá nesse exemplo. Por isso que eu fiz o B depois do C, tá? No livro, esse exemplo vem antes, mas eu achei melhor inverter. Então, vamos lá, vamos fechar este exemplo 1. Eu tenho a integral aqui de uma constante vezes 1 elevado a x. Quando eu só tenho x no expoente, e elevado a x, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais uma constante qualquer. Então, eu puxei esse 2 aqui e integrei e elevado a x, que é próprio e elevado a x mais uma constante. O 2 estava lá, continuou lá, não me atrapalhou em nada. Regra do múltiplo por constante. No caso C,
eu tinha dois termos sendo somados. Aí eu recapitulei de que a integral de uma soma é a soma das integrais. Então, eu separei isso em duas integrais. Integral de e elevado a x dx mais a integral de x dx. A integral de e elevado a x dx, eu tenho só um e elevado a x, é ele próprio, é e elevado a x. A integral de x, pela regra do expoente, é x ao quadrado sobre 2. Isso tudo soma uma constante no final. Tirei o símbolo de integral, adiciono a constante, certo? No caso do exemplo, o item B, aí eu tenho um 2e elevado a 2x. O que mudou do exemplo A para o B é que o expoente, ao invés de x, 2x. E isso muda muita coisa para a gente, tá bem? Porque aí eu vou passar a usar essa regra geral que nós aprendemos mais cedo hoje. Chamei o expoente de u, e daí eu vou ter um du que está sendo multiplicado aqui. Então, quando o expoente for um x direto, tranquilo. Se o expoente não for x, a gente vai chamar esse expoente de u e vai ver o que precisa para formar o du. Como nós vemos nos outros exercícios. Aqui já tinha um 2. Se não tivesse o 2, eu ia multiplicar por 2 e dividir por 2, né? Por um meio na frente, para poder equilibrar isso e transformar em du. Depois que eu transformei em e elevado a u, a integral é o próprio elevado a u, mais uma constante. Então, aí está a diferença. Se o expoente for só x, a integral é o próprio elevado a x. Se o expoente for diferente de x, for uma outra expressão, chama essa expressão de u e usa a regra geral que a gente já viu na aula de hoje, tá bem? Vou fazer mais um exercício aqui para fechar e vou pedir desculpas para vocês desse inconveniente que eu tive que parar, mas foi um tempinho aí também para vocês fazerem os exercícios de autoavaliação. E vou fazer esse exemplo 2 aqui dessa integral. Então, vejam, é a integral do e elevado a uma coisa que é diferente de x. Então, eu vou chamar esta coisa aqui, o 3x mais 1, esse expoente aqui, de u. Então, o u vai ser 3x mais 1. Se o u é o 3x mais 1, quem que é o du? É 3dx. Bem, aqui, para aparecer o du, está faltando um 3, certo? Opa, não tem um 3. Então, eu vou multiplicar e dividir. Para eu fazer aparecer um 3 aqui, vocês já viram que eu preciso, então, multiplicar por 1/3 aqui na frente, que equivale a dividir isto por 3, para que não altere o valor. Bom, então, aqui agora ficou simples. Por quê? Eu posso reescrever agora isto como e elevado a u du. Então, vejam como a gente simplifica usando o u. Então, esse 3, precisei de 1/3 para não alterar o valor. Integral de u du é e elevado a u du, é o próprio e elevado a u. Então, essa integral vai ser o próprio e elevado a u mais um constante. Então, esta, olha que facinho que é integrar a função exponencial, né? Então, é o próprio e elevado a u. Como eu já tirei o símbolo de integral aqui, já soma constante. Bem, última coisa que eu vou fazer, então, é agora substituir quem é u. Quem é u? U é 3x mais 1. Então, eu vou voltar aqui o expoente 3x mais 1. Bom, com isso vocês veem que a função mais fácil que tem para integrar
E para derivar é a função e elevado a x, tá bem? Se eu fosse derivar esta função aqui, a derivada, ou 1/3, ficaria esperando, derivada de e elevado a u é e elevado a u, e elevado a 3x mais 1, vezes a derivada do de cima, tá? Que é 3. Então, vou fazer aqui só para vocês verem derivando, tá? Se eu for derivar isto daqui, só para a gente checar, para vocês verem. Então, se eu for derivar esta função, derivada da constante é 0, né? Então, derivar isto é a mesma coisa que derivar só esta parte. Bom, mas derivar isto, eu tenho uma constante. Então, é a mesma coisa que eu derivar só o que está ali no parênteses. Então, tiro 1/3 aqui, tá? É a derivada disso. E a derivada de e elevado a 1u é a derivada de e elevado a u du, tá bom? Então, isso vai ser, né? Vai ser opa. Onde que está indo que eu não estou vendo? Gente, eu estou copiando e não está aparecendo. Loucura, vamos escrever então. Então, isso é igual a 1/3, tá? E elevado a u, o próprio e elevado a 3x mais 1, vezes a derivada do expoente, vezes derivada de 3x mais 1, que é 3. Posso cortar aqui o 3 com esse 3 e vai dar o próprio e elevado a 3x mais 1. Tá? Então, a integral ou a derivada da função exponencial são muito fáceis de fazer. Aqui ficou 1/3, passei aqui, derivada e elevada. Tá. Bom, que deu exatamente o que a gente tinha para integrar. Então, integrando isto, integrando esta função, eu chego nesta. Derivando esta função, eu volto naquela, tá? É o processo de integração e de derivação que um faz, o outro desfaz. Bem, sempre então que vocês tiverem uma função e elevado a x para integrar, a integral é a própria e elevada a x. Se esse expoente for diferente de x, vocês substituem por u, tá? Transforma num e elevado a u du, e a integral de e elevado a u du é o próprio e elevado a u mais uma constante. Bem, infelizmente, acho que nós acabamos o horário aí para eu falar da integral da função logarítmica, tá bem? Que o logaritmo é a inversa da função exponencial, né? Então, aqui no caso, só para não deixar vocês sem resposta, que eu falei no começo da aula de hoje, que eu iria terminar a aula mostrando para vocês a integral de 1 sobre x. Porque no caso de 1 sobre x, eu não posso aplicar aquela regra geral, porque o expoente de x é 1. Ou seja, se eu passar isso para cima, vai ficar integral de x a menos 1. E daí eu não poderia fazer menos 1 mais 1, 0, dividir por 0. Então, um caso especial, a integral de 1 sobre x, a fins de conhecimento, mas não faremos os exercícios ainda na aula de hoje, a integral de 1 sobre x dx é ln do módulo de x. Do mesmo modo que o português aí tem suas regras especiais, né? Aqui no cálculo nós também temos. E essa é uma regra muito especial.
é uma coisa assim que praticamente ó, todo mundo que fez cálculo tem que saber dela, tá? Que a integral de 1 sobre x dx é ln do módulo de x. Mas a gente volta neste assunto na aula que vem. Tem aqui para vocês exercícios de autoavaliação da exponencial e tem também os exercícios. Eu já vou deixar esse material disponível para vocês, mas eu vou tirar essa parte do logaritmo, tá? Então, aqui eu vou tirar essa parte da integração da regra logarítmica desses exercícios, porque vocês não viram ainda. Mas vocês vão poder fazer e devem fazer para treinar os exercícios aqui da seção 5.2, que nós vimos, que é essa uso da regra do U, e da regra exponencial que nós acabamos de ver, tá? Ok? Uma pena que os outros não tenham voltado aqui para ver a integral da função exponencial. Na aula que vem, a gente vê a parte da função logarítmica e eu já estava previsto entrar com a regra, né, o teorema fundamental do cálculo aí para aplicação das integrais, calculando as integrais definidas. Não percam. Dúvidas? Com alguma colocação? Não. Não? Tranquilo? Bom, peço desculpas aí por falhas de internet que a gente teve na aula de hoje. Felizmente, nós conseguimos recuperar isso. Eu vou ver os vídeos que foram gravados. Se eles tiverem ficado muito ruins, eu regravo aqui com uma narração separadamente, tá bom? Para vocês. Bom fim de semana. Se cuidem. Tá bem? Tchau, E façam professora. exercícios. Certo? Até semana que vem. Até. Tudo de bom Tchau, para professora. vocês, Obrigado. gente. Tchau, eu Bom que fim de semana. agradeço. Obrigada, Renan. Obrigada, Luca. Obrigada, Arthur. Obrigada, Felipe.